Shalom a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar aqui, no Talmud Essencial, mas nós vamos falar umas coisinhas antes. O Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz é um manual de conhecimento, de como conhecer, para que a gente conheça o que é que tem dentro do Talmud. O que acontece é o seguinte, nós fizemos vários vídeos, falamos sobre a estrutura, conteúdo, falamos e mostramos, quero mostrar aqui uma página de como é o Talmud. Bom, o estudo do Talmud é um estudo muito profundo. Tudo que está na Torá está de uma forma prática e oral no Talmud. Porque os rabinos precisaram com o tempo colocar isso colocar a Alahá mesmo, a lei vigorando, né, no povo, e que as pessoas pudessem compreender. E como nós já falamos várias vezes sobre o dinamismo do direito, as coisas que vão se modificando, atualizando, surgindo no mundo mesmo. Então nós não vamos estudar nem em outro momento o Talmud propriamente dito. O Talmud propriamente dito, para você que quer um estudo bem profundo das leis, de todos os tratados e não somente dos filosóficos, como por exemplo a Ética do Sinai, que nós estamos vendo maravilhosa no Pirkei Avot, nós estamos utilizando o livro A Ética do Sinai, do senhor Irving Bumim, para nós conhecermos as máximas dos grandes sábios e podemos trazer para a nossa vida prática. O Talmud Essencial, então, ele é um livro para que nós conheçamos como que é o Talmud. Por quê? Porque se você quiser fazer um estudo profundo sobre o Talmud, vamos sim precisar de um rabino experiente, estudioso, religioso, né? O rabino geralmente sempre é bem religioso, né? Não é como um judeu comum. Então, para quê? Para que ele nos oriente, porque nós temos traduções que precisam ser honestas. As traduções precisam ser honestas e as traduções são desonestas. Nós precisamos traduzir do aramaico para o hebraico, do hebraico para o português, às vezes do inglês para o português, mas aí já sofreu umas 2, 3 traduções e alterações. Então, para quem procura conhecer a lei como é mesmo, que tem algum interesse sobre isso futuro, ou né, não sei exatamente o que cada um busca nesse sentido, então precisamos de um rabino. O nosso objetivo aqui é mostrar o que tem dentro do Talmud. Então é de uma maneira muito simples. Esse vídeo agora diz respeito à herança. Então, leis de herança do Talmud. Nós vamos ler, ele é bem curtinho e vamos terminar esse capítulo, tá? Por isso vai ser um vídeo simples, tá? E aí nós vamos entrar na lei criminal e ver o que tem na lei criminal dentro do Talmud. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós, Bnei Noach, temos as 7 leis de Noach e temos as ramificações, que são muitas, muitas. Nós já estudamos aqui sobre os tribunais, né? Eu vou deixar no final do vídeo, quando for editar, eu vou deixar ali uma indicação de um vídeo lá do começo sobre a estrutura onde fala dos tribunais, tá? 1 ou 2 vídeos, se alguém não viu. Para poder compreender o seguinte, muitas coisas, e nos próprios vídeos eu falei que eu não sei exatamente como é que funciona hoje em Israel, eu realmente não sei. Mas eu gostaria que ficasse bem claro que dentro dos tribunais, quando você busca um tribunal rabínico, quantas testemunhas deve ter, quantos juízes, né, deve existir no tribunal, como é que funciona lá, como é que funciona dentro do judaísmo. Algumas coisas são semelhantes ao nosso direito, algumas coisas não são, né? Eu toquei sobre o que significa lá, o que nós poderíamos associar com instâncias aqui no Brasil, por exemplo, quando você pode procurar um juiz do tribunal rabínico, quando você pode procurar mesmo um rabino para fazer o seu acordo. Geralmente são acordos hoje, né, porque algumas coisas não existem mais. Eu quero que fique claro que na parte dos tribunais, mas muitas coisas que dizem respeito ao judeu, dizem respeito a nós, Bnei Noach. Nós podemos nos utilizar da mesma coisa. Então, ninguém nega a lei civil do país,
mas em alguns casos nós podemos também procurar o rabino, né? Vou tomar uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse, o que realmente nós podemos ou não buscar dentro dos tribunais com relação a sermos Bnei Noach, eu vou indicar a vocês a Academia de Moisés. A Academia de Moisés é uma academia de estudo abrangente, estuda todas as coisas dentro do judaísmo e também as leis de Bnei Noach. Lá tem um curso sobre o Bnei Noach que você pode acessar, você pode ser aluno da academia. Tá? A Academia de Moisés é do rabino Roni Gurvix, e eu acredito que quem realmente quer se aprofundar no caso do Talmud sobre as leis Bnei Noach dentro dos tribunais tem explicações maravilhosas lá. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos começar, vamos ler então sobre a herança. Vou colocar aqui no final para vocês, tá? Não é o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é só nós conhecermos e nós temos um norte aqui no sentido do Talmud. As outras playlists, cada uma vai ter o seu objetivo, mas o objetivo geral do canal é ser simples, tá? Então, procure um rabino se quiserem se aprofundar. Alguém aí pode estar querendo fazer uma conversão, né? Então, quando você for fazer uma conversão para o judaísmo, aí sim você vai não só estudar profundamente, como você pode fazer outras coisas depois. Acredito que um convertido também possa ser um rabino no futuro. Vamos dizer que você seja um mega super estudioso e queira isso. Então, nós vamos fazer hoje as leis de herança. Vamos ler as leis de herança e vão ser muito poucos adendos. Uma paginazinha está feito, porque eu já não vejo a hora de chegar, não só nas leis, na lei criminal, como começar uma nova playlist. Eu já vou dizer para vocês aqui de antemão, para que vocês não me abandonem, porque nós não vamos ficar falando só de leis, nós vamos falar da nossa vida prática. E uma das coisas que é até mesmo dentro do próprio judaísmo e também das leis Bnei Noach é Lashon Hará. Lashon Hará é um assassinato, simplesmente. Você assassina com a língua. E nós vamos estudar este livro aqui, Hafetz Haim, uma lição a cada dia. Este livro. Nós vamos estudar este livro. Como dito desde o começo do canal, vou ler tudo, vamos comentar e vamos tirar a nossa lição para a nossa vida prática. E Lashon Hará é extremamente importante. Não é só quando você fala mal de alguém. É quando você fala mal de alguém, é quando você se omite quando alguém fala mal de alguém, é quando você é cúmplice de alguma coisa. Isso assassina uma pessoa, isso acaba com relacionamentos, isso destrói empregos e destrói pessoas mesmo, tá? A nossa língua, ela serve para as duas coisas, para exaltar e para humilhar, para acabar com uma pessoa, simplesmente, e para exaltar e para ajudá-la, porque com palavras que não são enfiadas de volta na boca, saibam disso, pensamento, fala e ação. Então, tudo que nós falamos tem um poder muito forte, um poder aqui e um poder cósmico muito forte, isto é judaico. Então, nós vamos estudar o Hafetz Haim. Até vou olhar aqui, ó. Sim, vamos estudar, isso aqui é maravilhoso, tá? Hafetz Haim é uma alcunha, não gosto de usar essa palavra porque pode ser usada, alcunha é uma palavra que pode ser uma chacota, e não é esse o sentido, tá? Ele é conhecido como Hafetz Haim, tá? Nós vamos estudar Rabi Meir. Hafetz Haim é o Rabi Meir. Então vamos lá para as leis de herança. Estudiosos queridos, as leis de herança incluem-se no Código Civil, assim aqui também, né? Também aqui a legislação básica encontrada na Torá e elaborada no Talmud. Novamente, veja que até as leis de herança. Sabe que lá na Torá nós temos as divisões, quem fica com esse pedaço, quem fica com aquele pedaço, qual é a tribo que fica com esse. Já tinham, assim, pinceladas muito fortes. Isso é nada menos do que herança, né? Basicamente,
Os sábios talmúdicos acreditavam que a um homem não se pode permitir que decida arbitrariamente como seus bens devem ser distribuídos após a sua morte. Veja aqui, ó, basicamente os sábios talmúdicos acreditavam. Isso é até hoje, né? Isso no nosso direito, essa parte que nós podemos trazer para a nossa vida prática. Um homem decide para quem vai ficar tal coisa, tal bem, mediante testamento. Então é diferente, nós vamos ter o testamento cerrado, o testamento público. Mas assim, ele não pode ficar decidindo se não for por testamento, depois da sua morte. E a lei sempre prevalece sobre os desejos do falecido, tá? As leis de herança podiam ser elididas pela transferência de bens durante a vida do proprietário. E existiam fórmulas legais especiais que o facilitavam. Quem de vocês conhece pessoas que se dão super bem quando toda a família está toda viva e quando o patriarca, ou aquele, né, falece e com todo o respeito da palavra, inferno entra na família, entra em casa. O diabo entra, porque simplesmente as pessoas esquecem do amor que sentem umas pelas outras, esquecem o que essa fez ou não fez, começa uma briga, tá? Quando tem dinheiro, quando tem propriedades, quando tem bens de valor financeiro, monetário. Então, quando durante a vida do proprietário há uma transferência de bens, hoje a gente vê pessoas fazendo isso e mantendo a união da família após isso. Porque quando você percebe que está chegando no fim da sua vida e você tem muito dinheiro, você sabe que vai morrer. Então parece ser uma coisa fria, mas se você puder, claro que você não sabe, vai morrer ali um dia para o outro, você, né, é novo, é nova, não tem essa noção. Mas quando nós estamos mais velhos, nós temos essa noção, que estamos mais perto, né, do fim deste ciclo do que no começo. Então deixe as coisas organizadas, não estimule essa briga entre a família. Sabe que esse tipo de coisa que contribui para a desavença também não é legal. As pessoas são humanas, né? Somos seres humanos e falíveis. Na hora que morre a pessoa, você fica pensando, poxa, mas eu fiz tanto por ela, eu ajudei tanto, eu acho que tinha que ficar para mim, não para o outro. Vamos evitar, sabe? Vamos colocar a sementinha, como nós já falamos em outras ocasiões, do potencial positivo do ser. Então, se você puder deixar tudo certinho, tá, sabe? Tudo dividido, as coisas doadas, dadas, tudo dentro da lei, lá no momento que você vai procurar a lei do seu país, em conformidade enquanto é vivo, evitamos problemas cósmicos aqui, problemas espirituais aqui, tá? Famílias que se dilaceram. Até então, os sábios sustentavam que era errado transferir bens de um filho a outro, ainda que fosse de um mal para um correto, tá? As leis básicas de herança concedem prioridade aos descendentes do morto. Então, imagine, nós estamos no Talmud, tá? Aos descendentes do morto. Descendentes, tá? As leis básicas de herança concedem prioridade aos descendentes do morto, sendo que os filhos e sua progenie têm precedência sobre as filhas. Sim, é um pouco machista isso, mas nós não vamos entrar na parte de criticar como era ou não o Talmud, porque nós estamos em outra época. Então, aqui está entre parênteses, a filha de um filho do morto, né, vem antes de uma filha. Quer dizer, fulano morre e ele tem filho, e o filho, sei lá, morreu, e ele tem filha. A filha desse filho, tá, tem prioridade à sua própria filha, a filha do morto, tá? Isso é complicado, no caso, a neta, né? A neta tem prioridade. Se o morto não teve descendentes, a herança vai para o pai ou avô. Aqui é parecido com o nosso direito, né? Não tem descendentes, vai para pai, mãe, colaterais depois e assim por diante, tá? Ela fica ascendente. A regra é que o pai precede toda a sua progenie, tá?
De acordo com isso, se não há irmãos ou tios, que são os colaterais, tá? Investiga-se a história da família até localizar um homem que tenha tido filhos. Bem complicada essa parte, né? E antiga. Na prática, entretanto, essa designação não era tão simples, pois a Ketubá especificava certas obrigações relativas à esposa e sua descendência. Lembram da Ketubá? Talvez seja, coloque aqui um vídeo sobre os tribunais e o nosso vídeo onde a gente explica bem sobre a Ketubá, dentro deste livrinho, tá? A explicação, quando eu digo bem explicado, é simples do que nós temos dentro do Talmud. Então aqui a nossa abordagem da Ketubá foi simples, mas nós percebemos que ali é decidido grande parte do futuro da mulher, dos descendentes, do casamento do marido, enfim. É um documento muito importante, onde beneficia a mulher, você que é mulher, se você estiver tudo de acordo, se você estiver junto, né? Lá, a judia, fazendo esse acordo. Se você pedir as coisas que quer, se você impor, enfim, a Ketubá é muito respeitada e é um documento assinado unicamente pelo cônjuge homem, tá? Lembram que diz respeito é como se fosse uma promessa, um contrato de uma promessa de dar à esposa comida, um lar, vestimenta, todas as coisas que ela precisa e, enfim, tá? Toda a proteção ali da Ketubá está para a mulher. A Ketubá, ela beneficia a mulher. Então, aqui no caso da herança, se lá estiver muito bem especificado e explicado, temos que olhar essa Ketubá antes de fazer a divisão no caso de herança. A lei civil é infinitamente mais minuciosa e abrangente do que este breve estudo pode indicar. E suas discussões no espírito geral do Talmud são uma combinação de soluções para problemas práticos, esclarecimentos e conjecturas. O que isso quer dizer? Dentro do judaísmo, é uma coisa que eu percebi com o tempo, e tanto nos livros quanto na vida prática, mesmo nos livros, no estudo, na Torá, tudo é muito organizado para ter uma vida prática correta, para que as coisas sejam, sabe quando você tem uma casa funcional, tudo mais facilitado? Eu vejo que a Alahá judaica é assim. Tudo é para ficar mais prático, mais fácil e organizado, tá? Desde os tempos bíblicos. Olha só que coisa mais séria. Esse foi o vídeo, tá? Sobre lei e herança. Lembrem-se, vocês que estão vivos, que estão indo, como eu, todo mundo, para uma velhice, para sei lá o quê. Se você tiver bens, e se você não tiver, enfim, se você tiver filhos, se você não quiser deixar esse problema, esse pepino, essa possível desavença entre eles, deixe as suas coisas em vida, procure um advogado. Aqui nós temos uma maneira, o que pode ser ou não doado, né? Existe uma porcentagem, né? Os 50% da esposa, os 25% dentro dos 50% de cada cônjuge e assim por diante. Procure um advogado, as leis mudaram, eu sou obsoleta para as leis de hoje, mas a minha formação é no direito e eu percebo que todas as vezes que essa é uma morte de alguém com muitas posses, muitas, né, propriedades, mas posses porque nada é nosso, né? Falece, é um ganha-pão bem bom para o advogado, viu? É bem bom, o advogado se dá muito bem, porque quando ele faz um inventário. Mas agora nós não estamos falando do lado do advogado, estamos falando do lado da Torá, da família ficar unida, de não brigarem por causa disso. Então esquece o quanto o advogado pode ganhar fazendo um inventário, né? E procura um advogado para que ele te explique como você faz, o que você pode doar em vida, o que você pode vender ou não, o que você pode deixar a casa em dia, para que não haja desavenças. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você está gostando dos estudos, esse foi rápido.
se você está gostando do Porquê Avot, se você está gostando das histórias que ensino, de todas as playlists, enfim. Se você está gostando do meu trabalho, curta, comente, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos fazer o canal crescer para que as pessoas que não são judias, mas que são Bnei Noach, possam compreender essa parte simples, prática da nossa vida, como nós vamos fazer. Então agora nós vamos ler o Salmo 24, porque hoje é o dia 24 de Tevet. E o Salmo 24, que está lá nas bênçãos sobre os alimentos, é um salmo muito, muito, muito importante. E eu aconselho que quem puder e tiver tempo, na correria do seu dia a dia, pegar a Bíblia, né, o Tanar, aqui no meu caso estou com o Tanar, e ler o Salmo 24, introduzir dentro de si. É um salmo que nos dá aquela certeza de que Deus provê, sim, tudo o que nós necessitamos. Tá? Um grande beijo para todos vocês. Já falei os negócios de curta, comente e compartilhe. E se inscrevam no canal para nós termos os vídeos chegando a mais pessoas. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aí, existe maior e melhor herança do que a Torá? Do que ter os portais da casa alargados e altos para que o Eterno possa entrar e lá ficar na nossa casa conosco? Essa é a nossa herança. Um grande beijo, até mais.